Fala, competidor! Você vai assistir agora um episódio do podcast Competidor Campeão. Esse é um quadro aqui no canal que eu converso com alunos meus do meu curso Universo da Robótica, que já ganharam algum prêmio nas competições. Aliás, se você quer conhecer mais como funciona o curso, o link está aqui na descrição. Então vamos assistir. Pera, eu quero te falar em primeira mão que entre os dias 30 de agosto e 5 de setembro nós teremos um evento 100% online gratuito aqui no meu canal do YouTube, chamado O Mapa da Robótica. Nesse evento eu quero te mostrar um caminho validado que você pode percorrer em diversas competições e conquistar o máximo de prêmios nelas. Assim como eu fiz para conquistar mais de 20 premiações nacionais e internacionais antes dos meus 20 anos. Eu irei te provar que é possível ganhar muitas competições, independente da sua atual dificuldade, desde que você tenha o conhecimento necessário e saiba como usá-lo. Então, para você participar desse evento, clique no link da descrição e se inscreva para receber mais informações. É muito importante que você se inscreva, porque no final desse evento eu vou te passar por e-mail o mapa da robótica completo. Então, se você não se inscrever para participar, não vai ter como receber, né? Então, dá um pause nesse vídeo e clica agora mesmo no link. Te vejo lá. Fala aí, João. Primeira pergunta é você falar um pouco sobre você, qual o seu nome, qual é a sua equipe, o que você faz na equipe e de onde você vem, qual a cidade que você compete. Eu sou o João Vitor, eu tenho 15 anos e eu faço parte da equipe Dragon Bots, que é uma equipe do interior do Rio de Janeiro, mais especificamente da cidade de Barra do Piraí, e eu atuo mais na parte de programação do robô, na parte do design do robô e tal. Muito legal. E como é que você me conheceu? Como é que você conheceu o meu conteúdo, o meu curso, o universo? Como é que você me conheceu de maneira geral? Eu já participei de 5 competições e em uma delas você foi um dos juízes que avaliou o design do robô, mais especificamente, e foi na temporada City Shaper, no regional, e a gente teve a avaliação com você, e aí eu lembro que uma das coisas que mais me marcou, e que quando você sai de uma apresentação da coisa, você comenta o que você achou, o que você achou dos juízes, como você acha que foi o desempenho da equipe, e o que mais me marcou, que eu lembro que a gente comentou, foi que você parecia muito novo. Você parecia, que a gente comentou, poxa, mas aquele cara deve ter nossa idade, você deve ter, sei lá, você deve ter parado de competir esse ano e já é juiz. Então, foi isso, e assim, chegou a hora do round, e o nosso robô ele deu o problema do sensor de giro, né, do drift, e a gente não conseguiu pontuar praticamente nada, assim. E aí aquilo abalou muito a equipe como um todo. E eu lembro que tava voltando eu e o companheiro que foi na mesa comigo. E a gente passou por você. E assim, num reflexo, assim, sem pensar muito, a gente foi e comentou com você e pediu uma ajuda. E aí você deu uma explicação meio breve, assim, porque até porque eu não sei se você podia falar muito, mas você deu uma explicação. E aí, baseado naquilo, a gente mudou algumas coisas pro próximo round e conseguiu ter um desempenho um pouco melhor. E aí, depois disso, eu comentei isso com a minha técnica e com a equipe. E aí, ela enviou pra gente o seu Instagram, eu acho, que mostrava uma videoaula, assim, alguma coisa assim. E aí, eu comecei a acompanhar e eu fiquei meio vidrado em comparar com aquele torneio. E aí, eu queria um resultado melhor e tal. E aí eu comecei a estudar muito e acompanhar muito, assim, eu acho que você tinha uma playlist de seguidor de linha e alguns outros conteúdos no YouTube e mais uns outros no Instagram. Esse eu comecei a acompanhar muito, acompanhar tudo que você postava, salvar todas as publicações, e até que surgiu o competidor, a semana do competidor. A semana da robótica, né? Semana da robótica, é isso aí, desculpa. E aí, no último vídeo, você falou sobre um curso que você estava lançando, que era o Universo da Robótica. E aí eu não pensei 2 vezes e comprei o curso. E, no geral, foi assim que eu te conheci, foi assim que eu cheguei no curso. E tô aqui acompanhando até hoje. Cara, muito legal. Eu lembro que quando você... eu lembro dessa competição da City Shaper,
Até porque foi meu primeiro ano como competidor, meu primeiro ano como juiz da FLL. Eu já tinha participado de outras competições como juiz, acho que se não me engano na TBR, na área da arena, e eu acho que uma vez na UBR também. Mas aquele foi meu primeiro ano como juiz na FLL. E eu fiquei muito surpreso com você, e foi muito marcante. Acho que aquele momento é um dos meus momentos mais marcantes em relação à FLL, tanto em relação ao competidor quanto mentor ou juiz. Primeiro porque não é muito comum os competidores pararem o juiz, e eu fiquei muito feliz quando você me parou, porque eu realmente não esperava que você fosse me parar. E eu acho que nunca eu, como competidor, faria isso, nunca pensaria nisso, mas eu achei muito legal, porque eu acho que falta um pouco dessa questão de abertura entre o juiz e o competidor. Eu acho que isso é muito importante. E a segunda coisa foi que, primeiro, você me parou, que minha primeira vez como juiz, eu não esperava que alguém fosse me parar, mesmo para fazer alguma pergunta relacionada ao robô, já que você nunca tinha me conhecido. E foi a pergunta que você me fez, que era sobre o giroscópio. E o giroscópio, primeiro, é uma coisa que eu gosto muito. O giroscópio é um sensor que eu gosto muito. E a pergunta que você fez foi muito, muito legal e muito importante, porque foi um problema que eu também tive na época de competidor. No meu último ano de competição, isso 2017, se não me engano, na Animal Allies, no torneio nacional, o nosso robô estava com um problema no giroscópio e a gente não estava conseguindo perceber o problema. E a gente só percebeu isso no último round. E naquela época a gente já era, teoricamente, uma equipe experiente, eu já tinha ido para a Espanha, a gente tinha ido para o internacional, e a gente não conseguiu perceber esse detalhe em relação ao giroscópio. E você me fez aquela pergunta de que se o som poderia prejudicar o giroscópio, e eu lembro que eu já tinha te avaliado, né? E eu percebi que o robô de vocês, a equipe em geral, era uma equipe intermediária ali. E eu fiquei muito surpreso com a pergunta, porque vocês perceberam um detalhe que eu não percebi na época de competidor, nem os meus colegas de equipe perceberam. Então eu fiquei muito impressionado com a questão de você ter percebido esse detalhe. E aí eu não sabia se eu podia responder ou não, né? Eu fiquei meio assim se eu poderia responder, mas tentei dar para você algumas dicas ali do que poderia realmente ser, para você conseguir ajustar. E eu acho que foi um momento muito marcante que me tocou muito. Realmente me tocou muito. Eu acho que como você falou que nunca parou um freeze, eu acho que se eu tivesse parado para pensar um pouco na situação também, eu acho que eu pararia. Eu acho que eu realmente só parei porque eu tava ali meio chateado, meio confuso. E aí eu tava voltando assim ainda, meio eufórico, e aí eu fiz assim meio no impulso. Eu acho que se eu tivesse voltado pra banca, pro stand, né, e aí parado pra pensar, eu não perguntaria. Eu acho que porque assim, a maioria dos competidores tem na cabeça que assim, você não pode mostrar pro juiz a fraqueza do seu projeto, né? Então, se eu viro pra você e falo que deu errado, depois de te apresentar o design do robô, e eu viro pra você e falo, deu errado o primeiro round, me ajuda, eu não sei o que fazer, eu vou estar mostrando pra você uma fraqueza, assim, do meu robô e do meu projeto, e talvez você possa descontar ponto ou ter uma visão diferente em relação ao projeto e tal. Mas eu acho que eu fico feliz de ter perguntado pra você, te parado. Eu acho que isso foi muito importante, e eu espero que isso se torne uma coisa comum, porque eu acho que é legal essa relação realmente próxima entre os juízes. Eu gosto de, por exemplo, ser juiz de design, porque eu consigo ajudar as equipes de uma certa forma, pelo menos com a questão das rúbricas, dar aquelas dicas. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto em relação ao design, por exemplo. Eu no Nacional fui juiz de arena. O juiz de arena acaba olhando o robô, pode até dar uma dica ou outra, mas o juiz de design está ali vendo o projeto completo da equipe, e eu gosto dessa questão de ajudar. Mas também eu gostaria que tivesse uma forma de eu conseguir passar esse feedback, passar essa ajuda de uma maneira um pouco mais informal, não tão formal com relação às rúbricas. O juiz de arena, ele vê mais o projeto final, né? O que
o resultado final ali, o robô rodando, ele não vê a programação, ele vê só o final ali, o robô com as garras rodando, enquanto o juiz de design do robô, ele vê tudo, ele vê o começo, ele vê o primeiro robô, ele vê a montagem do robô a fundo, ele vê a programação que tá rodando, ele vê tudo. Então eu acho que essa é uma das diferenças. E só comentando aí pro pessoal, que eu não sei se ficou muito bem explicado, o problema que aconteceu é que naquele torneio especificamente as caixas de som ficavam muito próximas da mesa, né? E aí, como é um som muito alto, é, acabava tremendo um pouco a mesa, e até um colchão, se você chegar muito perto. E aí, às vezes você para o robô, e como a mesa tá tremendo, o robô ele treme junto. Então isso acabou sendo um problema pra gente no regional. E foi isso que a gente perguntou pro Brice. A gente parou, ele perguntou se o fato do som estar muito alto poderia atrapalhar o sensor de giro e como a gente poderia fazer isso, porque isso é algo que a gente não tem muito controle, né? Porque a proximidade da caixa é diferente dos torneios, qual mesa a gente vai cair, se a gente vai cair na mesa que está mais longe da caixa, mais próxima também. Então deve ter algum jeito de... A gente queria saber se tinha algum jeito de fazer com que o sensor calibre certo, mesmo estando muito próximo da caixa de som. Vocês chegaram a fazer alguma coisa para os próximos rounds para tentar corrigir esse problema? Eu acho que a única coisa que a gente fez, assim, porque eu acho que a gente deu um pouco de sorte de ter ficado mais longe, né, de ter ficado para as mesmas mais do fundo. Mas a única coisa que a gente realmente fez foi verificar naquela parte do pod view se tava dando o drift. E aí, no terceiro round, que foi o round que teoricamente deu certo, na primeira vez que a gente ligou, a gente viu que estava dando drift e a gente desligou e deu tempo de reiniciar o EV3 antes de começar o round, né? Porque enquanto não começa o round, eu acho que você pode tentar as coisas ali, mas o problema é que a gente percebeu, nos outros 2 rounds, a gente percebeu o drift só durante o round. Então, 2 minutos e meio para você desligar e ligar o EV3 já foi muito tempo, não tem nem o que fazer, né? Então, essa foi a solução que a gente achou, Entendi. E você comentou da Semana da Robótica. Você chegou a participar de algum outro evento em relação aos que eu faço? Eu participei de todos. Eu participei do Competidor 4.0, da Semana da Robótica e da jornada do competidor. E eu acho o mais recente, eu acho que foi a jornada do Competidor 4.0. E eu posso dizer que eu aprendi bastante coisa, eu acho, de todos. O que você acha você acha de cada evento? Quais foram os principais pontos que você achou positivo dos eventos em relação ao que você aprendeu? No primeiro que eu vi foi o Universo da Robótica. Foi o que no final foi o que fez eu comprar o curso. E eu aprendi acho que quase tudo, porque aquilo foi bem depois, assim, tipo assim, provavelmente um mês, assim, algumas semanas depois do torneio, eu acho que não sei exatamente a data, mas foi assim, num período muito curto. Então eu tava muito eu quero aprender, eu quero fazer um robô muito bom, também. Eu quero um projeto muito bom. E assim, eu aprendi quase tudo ali, porque se eu não me engano as aulas eram separadas em montagem, programação, eu acho que apresentação, alguma coisa assim. Mas eu aprendi muito em todas as aulas. No outro, que foi o Jornal do Competidor, o que mais me marcou foi a questão da rúbrica, que eu acho que no último episódio você pegou a programação e o robô que você tinha feito. Eu acho que, se não me engano, você comentou sobre a estratégia, e você montou um PowerPoint, montou uma apresentação, gravou o vídeo da apresentação, e aí você meio que virou o Eduardo Briz da juiz, e aí você pegou aquele vídeo que você tinha feito e colocou uma visão de juiz, assim, colocou alguns erros propositais para comentar, e então isso foi o que mais me marcou, assim. Eu lembro que eu até fiz isso fiz a mesma coisa que você fez em relação ao robô e o projeto da equipe, né? Eu montei um PowerPoint, assim,
e tentei colocar uma visão mais de juiz, assim, explicar tudo ali que você explicou. E no último eu acho que foi bem diferente em relação aos outros, né, que foi das plataformas, que foi o competidor 4.0. Eu acho que eu tive, em relação a algumas plataformas, eu tive uma visão de como aplicar aquilo em contexto de Lego, assim, porque é, nem todas as plataformas ele eram realmente Lego, assim, o Open Roberto Lab você tem, por exemplo, a parte do EV3 e tal, mas eu nunca tinha pensado no jeito de aplicar o Open Roberto Lab em uma apresentação ou no processo de criação de um robô, por exemplo, ou no processo de programação, e eu acho que foi isso que eu aprendi naquele computador 4.0, que foi de olhar para umas plataformas que não necessariamente são EV3 e aplicar aquilo para o contexto do EV3 e para o contexto de uma competição. Muito legal. E você comentou do projeto Competidor 4.0 em relação às rúbricas. Como é que você acha que as rúbricas te ajudaram, por exemplo, na replay, que foi logo depois? Eu acho que para você ser um bom competidor, você precisa saber o que passa na mente. Não necessariamente saber o que passa, mas assim, o que o juiz está usando para te avaliar. Você tem que saber moldar. Você tem um projeto muito bom, mas você tem 5 minutos para apresentar aquilo tudo que você fez para uma pessoa que muito provavelmente nunca viu o que você fez. Então, existem alguns tópicos, alguns pontos específicos que os juízes avaliam, assim, até porque 5 minutos é muito difícil você compactar, sei lá, 6 meses em 5 minutos, né? Então, eu acho que a rúbrica, ela é muito importante para você saber o que você tem que priorizar e saber realmente como o juiz vai te avaliar. Eu acho que o ponto principal para você ter um bom resultado é você saber como que você vai ser avaliado e como que o juiz vai ver aquele projeto e moldar a sua apresentação e o seu projeto baseado naquilo para ter um bom resultado naquilo, entendeu? Entendi. E. Opa. Entendi. E, bom, o João comentou que você foi um dos primeiros que comprou o curso. Você foi um dos primeiros que me seguiu nas redes sociais. Naquela época do torneio da FLL, eu tinha acabado de criar o Instagram, tinha acabado de postar alguns conteúdos. Eu acho que na época eu nem tinha YouTube, eu comecei o YouTube um mês depois. E você foi uma das primeiras pessoas que acreditou no curso, acreditou no conteúdo, no universo. E eu queria saber se tinha alguma coisa que te impediu de comprar o curso. Olha, que eu me lembre, assim, faz um tempo já, mas que eu me lembre, eu acho que nada. Eu acho que eu vi ali no último vídeo a propaganda, abri ali o Hotmart, conversei ali com os meus pais, e eu acho que, sei lá, talvez na mesma noite ou no dia seguinte, eu já tinha comprado. Eu acho que nada me impediu, não. Entendi. E como foi a conversa com seus pais? Porque muitas vezes as pessoas podem ter certas dificuldades para falar que gostaria do curso, gostaria de aprender mais aquilo, e pode ser que o pai fique meio receoso em relação a investir nisso pro filho. Então, como é que foi essa conversa com seus pais? Olha, eu acho que o pai, no geral, ele conhece o filho, né? Ele sabe quando realmente o filho se importa com alguma coisa. E eu tentei mostrar o máximo para os meus pais que aquilo ia me ajudar a melhorar em algo que eu realmente gostava, assim. Eu já tinha ido para 3 torneios nessa época. E eu acho que nessa época eu ficava na escola, assim, eu ficava acho que uns 6 meses ficando, eu estudo só de manhã, né? Mas eu ficava na escola à tarde para robótica, eu ficava assim, 5 dias da semana direto, assim, só sábado e domingo que não. E eu passava assim, chegava cansado em casa, mas mesmo assim eu chegava feliz de ter feito aquilo ali. E meu pai e minha mãe sabiam que eu realmente me importava, que eu queria melhorar naquilo. Então acho que isso e o fato de não ser um valor muito alto, assim, ser um investimento que talvez realmente não era um valor muito alto. Então eles levaram tranquilo, assim, eles falaram, tá bom, acho que isso vai ser importante para o meu filho, ele vai conseguir aprender muita coisa com isso e aprender sobre algo que ele gosta.
Então acho que vale a pena. E aí eles compraram o curso pra mim. Eu acho muito legal essa relação dos pais com as competições. Eu lembro tanto na época que eu era competidor e minha mãe às vezes ia para alguns torneios. Teve alguns torneios no Rio que ela pôde participar, pôde ir acompanhar. Mas quando eu fui mentor, tinha muitos pais que iam para o torneio, mesmo, sei lá, Brasília, Curitiba, Minas, muitas vezes os pais iam lá. Mas eu gostei de ver essa relação dos pais com a competição. Tem vezes eles ficam realmente muito animados. Tem alguns pais que ficam muito animados com a competição, a ponto de talvez ficar até mais animado que o filho. Parece que é mais importante a presença na competição para o pai do que o filho. E eu acho isso muito legal em relação ao pai gostar de estar próximo em relação às competições e principalmente perceber que aquilo é importante para o filho. Eu acho que realmente os pais sabem quando você gosta muito daquilo. E eu lembro quando eu competia, na época não tinha nada que eu poderia comprar ou nada que eu poderia adquirir para saber mais sobre as competições, mas com certeza também para meus pais ia ser bem tranquilo essa questão do curso. Provavelmente eles iam aceitar também, porque realmente você falou que fica 5 horas, 6 horas na sala de robótica depois da aula, além das 4 horas que você deve ficar lá na escola estudando normalmente. E eu também fiquei assim, eu estudava de manhã, depois ficava na robótica por umas 5, 6 horas. Então, em vez de ficar, sei lá, jogando futebol, jogando videogame, ou saindo com os amigos, fazendo qualquer outra coisa que um adolescente faz, eu preferia ficar na sala de robótica. Então, chega um ponto que dá para perceber que aquilo é importante. Para você investir tanto tempo, tanto esforço naquilo, aquilo realmente deve ser importante. E eu acho muito legal essa relação que você comentou. E agora, quais foram as competições que você participou? Eu não lembro se você comentou sobre isso. Eu participei só do FLL, né? Eu participei do total de 3 temporadas. Eu participei de 5 competições e 3 temporadas. Foram o Into Orbit, que foi regional e nacional, o City Shaper, que foi só o regional, e agora o Replay, que foi o regional e o nacional. Essas foram as 5 competições que eu participei. Eu participo desde o 7º ano. Hoje eu estou no 1º ano do ensino médio. Então faz um bom tempo, eu acho. Entendi. E como é que foi a sua relação com seus colegas de equipe, né, nas competições? Olha, as equipes na Into Orbit como posso dizer, para City Shaper, a equipe trocou, né? Era da mesma escola, mas era uma outra equipe, e era a primeira vez que o colégio estava participando do FLL, então eu era o mais novo, assim, eu estava no 7º ano, e a escola colocou um pessoal já do ensino médio para competir, então tanto é que pro City Shaper eu era, sei lá, uma das 2 ou 3 pessoas que eram menores de 16 anos e que poderiam participar. Então era algo assim, a equipe parece algo meio clichê, mas eram pessoas que muito provavelmente eu não conversaria na escola, mas a equipe fez com que eu conversasse, tivesse que interagir com essas pessoas, e eu acabei criando uma relação com essas pessoas, eu diria até amizade e tal. E a mesma coisa eu acho que aconteceu nessa equipe, né, do City Shaper e do Replay, que basicamente montou uma equipe totalmente nova. Eu era a única pessoa que já tinha participado de um torneio. E 2 pessoas das 5 que eram da equipe estudavam comigo, e as outras também eram mais novas do que eu, e a mesmo lance da outra equipe, eu muito provavelmente não conversaria. Talvez conversar sim, mas tipo, não criaria uma relação com essas pessoas se não fosse a equipe. Entendi. Opa. Entendi. E, bom, agora eu queria saber por que você decidiu confiar em mim? O que te fez confiar no universo da robótica? O que te fez confiar em mim, confiar no que eu tenho para ensinar? Olha, eu acho que foi os conteúdos anteriores. Eu já tinha consumido, quando você lançou, eu já tinha consumido
praticamente todos os conteúdos gratuitos que você já tinha passado, e eu já tinha visto que o conteúdo era de qualidade, que você tinha uma boa explicação e que eu tinha aprendido muita coisa com esses vídeos. Então, eu acho que quando você liberou o curso, eu nem pensei duas vezes e já fui pedir para os meus pais, porque eu sabia que ia ser um conteúdo de qualidade, que você ia passar muita coisa importante lá. Então, eu fui e confiei assim. E eu não me arrependo de ter confiado. Foi realmente. Eu não terminei de ver todos os vídeos ainda do novo universo da robótica, né? Porque teve uma atualização. Mas continuou mantendo o nível de qualidade do conteúdo gratuito e por isso eu não me arrependo de ter comprado o curso e de ter confiado em você. Muito legal. E pro pessoal que não está entendendo a questão do novo universo da robótica, é porque o João ele foi um dos primeiros que realmente confiou no curso, comprou o universo da robótica e utilizou o universo da robótica. E na época eram 20 aulas de Lego e 20 aulas de Arduino. Então, nessas 20 aulas eu comprimi assuntos do básico ao avançado. E para complementar ainda mais o curso, para esse ano de 2021 eu fiz uma atualização no curso. Eu tripliquei o tamanho dele. Então, antes eram 20 aulas de Lego, eu botei para 90 aulas de Lego e o módulo do Arduino virou um módulo bônus. Não virou mais o módulo principal do curso, é o módulo bônus. Então é muito louco essa questão dele ter confiado nessas 20 aulas e agora ele ainda continua tendo essas 90 aulas mais aquelas 20 do módulo anterior. Então todos os alunos que confiaram no curso lá atrás, eles continuam tendo toda a evolução do universo. E eu acho realmente muito legal essa questão de você ter confiado lá atrás. E como é que o curso te ajudou? Quais foram os resultados que você teve a partir do que você aprendeu no universo? Olha, eu aprendi, assim, muita coisa de programação e construção no curso. Então, acho que somou um pouco da experiência que eu já tinha, mais o conhecimento técnico que eu não acho que eu tinha somou com tudo que eu aprendi. E eu acho que, diferente do City Shaper, no replay eu consegui fazer um robô que eu fiquei satisfeito, uma programação que eu fiquei satisfeito e eu acho que somou tudo isso. Eu acho que no quesito programação, por exemplo, eu achei que a lógica P&D fosse só para servidores de linha, e no curso eu vi uma aula de giroscópio com P&D, e isso foi algo que eu apliquei esse ano. O experimento DV3, por exemplo, foi algo que não sei se está totalmente no curso. Eu acho que esse foi até um conteúdo gratuito que você colocou no YouTube. Foi algo que eu utilizei esse ano. Então acho que o universo da robótica, ele agregou muito na parte do processo do design do robô, e eu acho que consegui transparecer isso tudo para a apresentação e mostrar para os juízes que eu consegui agregar um valor muito grande, porque, por exemplo, no Lego tem coisas que são bem simples, mas que são muito valiosas, tipo triangulação. Triangulação é um conceito que, se você for pegar para explicar, você explica em 1 minuto, mais ou menos. E é algo muito valioso você fazer uma construção que tem triangulação e mostrar isso para os juízes. Então, eu acho que são pequenos detalhes que a gente precisa na robótica, que eu aprendi no curso e que talvez passaria direto se eu não tivesse visto as aulas e prestado atenção. E eu acho que, sem sombra de dúvidas, agregou na rúbrica e no resultado como um todo. Tanto é que esse ano a gente ganhou um prêmio lá no Regional do Replay. Qual foi o prêmio que vocês venceram? A gente ganhou o prêmio de Projeto Inovação no Regional do Estado do Rio, e de primeiro lugar em Projeto Inovação. É porque mudou um pouco a premiação esse ano, né? Não é dividida igual do ano. Do ano passado não teve competição, acho. Retrasado. Do City Shaper, se não me engano, o City Shaper ainda estava naquele nome de design mecânico, mecanização, qualidade. Era design mecânico, programação, estratégia e inovação.
Aí eu acho que era 3 pra cada, não era? Não era um negocinho, 2 prêmios em cada desse, não era? Eu acho que o robô, em vez de chamarem prêmio do robô, prêmio de design mecânico, design do robô, eles chamavam de prêmio de primeiro lugar design do robô, primeiro lugar em design mecânico, segundo lugar em design mecânico, primeiro lugar em programação, segundo lugar em programação, primeiro lugar em estratégia de inovação e por assim vai. E também acho que estava também para as outras rúbricas. Eram mais prêmios, né? Eu acho que eram bem mais prêmios do que esse ano que eles foram mais direto, que era design do robô primeiro, segundo, terceiro, inovação primeiro, segundo, terceiro e core values primeiro, segundo, terceiro. E o desempenho do robô também, e o Champions. Eu acho que eu fiquei muito feliz de ter ficado em primeiro no projeto de inovação. E você sentiu alguma melhoria em relação ao desempenho nas rúbricas, em relação a City Shaper, que antes mesmo de você ter me conhecido, em relação a Replay, que você já tinha o universo, já tinha me conhecido e tudo mais? Sim, muita diferença. Eu acho que, como eu falei, na nossa equipe a gente tem meio que uma parte do processo que é avaliar, dar uma olhada nas rúbricas do final, do regional passado e analisar como que a gente pode mudar a nossa apresentação para a rúbrica do próximo torneio que a gente vai participar. E isso aí foi algo mais individual que eu mesmo baixei e imprimi as rúbricas do City Shaper e li, dei uma olhada. E no regional, que foi as rúbricas que a gente analisou até agora, do regional a gente não chegou a analisar como todo, eu percebi muita diferença. Nesse ano a gente, no regional, no design do robô e no projeto de inovação, acho que a gente tirou dos 4 lá, acho que a nossa menor nota foi 3, eu acho, se eu não me engano. Caramba! E assim, se eu não me engano, né, pode ter sido 1 ou 2 que eram 2, mas... Conseguiu um finalizado em todas as rúbricas, que realmente é uma coisa impressionante. Porque já é muito difícil você conseguir um finalizado, e você conseguir ter vários finalizados realmente é uma coisa que mostra que vocês tiveram um bom desempenho. Sim. O que foi muito melhor em comparação ao City Shaper, que a gente conseguiu, não era finalizado na época, mas eram 4 avaliações, 4, acho que, resultados possíveis, né? E a gente tirou 3 em alguns, acho que pouquíssimos a gente tirou 4. E uma boa parte a gente tirou 2, assim. Então a gente teve uma evolução bem grande. Muito legal. E também, pelo que eu lembro, vocês passaram por Nacional também na Replay. Além do prêmio de pré-inovação, vocês passaram por Nacional. Sim, a gente passou pro Nacional desse ano. E isso de uma certa forma é uma conquista grande, porque a gente acha que o prêmio já é uma conquista, e é uma conquista importante, mas de uma certa forma o prêmio do Nacional, passar para o Nacional também é uma grande conquista. Tem equipes que ganham um prêmio na etapa regional, mas não passam ganham um prêmio no regional e não passam para o Nacional. Então vocês conseguiram essa façanha dupla, de tanto ganhar um prêmio do regional, pré-inovação, e ter conseguido passar para o Nacional. Eu até tenho aqui os quadros. Um dos quadros o João vai ganhar, que é o do competidor de bronze, que é para aquele aluno, para aquela equipe que ganhou um prêmio na etapa regional. E eu lembro que quando eu estava criando esses quadros, eu fiquei querendo criar mais divisões. Então, em vez de parar só no ouro, eu estava querendo criar mais divisões e, por exemplo, botar uma questão de que passou para o Nacional, porque realmente é uma conquista importante. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que você passou para o Nacional, e além do prêmio de projeto de inovação. Sim. Eu acho que você ganhar um prêmio mostra que você foi muito bem naquele quesito que você ganhou o prêmio, né? Então, a gente ganhou o prêmio de projeto de inovação, então mostra que a gente foi muito bem no projeto de inovação. Mas eu acho que para você ir para o Nacional e passar para o Nacional, você tem que ter mantido uma média boa em todos os critérios, né? Que é desempenho do robô, core values, design do robô e projeto de inovação. Então acho que é isso. Você ganhar um prêmio mostra que você foi muito bem em um, e você passar para o Nacional mostra que você manteve uma média boa em todos e mostra que o seu trabalho foi bom também.
Em relação a passar para o nacional, realmente é uma conquista muito grande, porque você está ali você passa para uma competição que você está entre as melhores equipes do Brasil. Se não me engano, o último nacional foram 70 equipes, certo? Foi por aí, 70 e alguma coisa. Foram 70 equipes. Se cada regional tem por volta de 30 equipes, então você no fundo tá ali num bonde de 300, 200 equipes. E você está ali no grupo seleto de 70 equipes que conseguiram ter um bom resultado e passar para o nacional. Então, você está entre as melhores equipes do Brasil, o que realmente é uma conquista muito grande. E até puxando para uma questão internacional, muitas equipes do Brasil ganham prêmios internacionais, o que mostra que o desempenho das equipes no Brasil é acima da média, é acima das equipes internacionais também. Então, se você está competindo contra equipes que têm um bom desempenho lá fora, você no fundo está entre as melhores equipes do mundo também, né? Já que o torneio do Brasil é muito disputado. Eu lembro que na época que eu competia, tinham 15 vagas para o internacional, isso em 2016, quando eu fui para a Espanha. E aí eles montaram para 20, 25, 30, se eu não me engano, quando teve o nacional na City Shaper, eram 100 equipes e por volta de 40, 30 e poucas vagas para o internacional. Porque o pessoal lá de fora, da FLL lá de fora, percebeu que as equipes do Brasil tinham um bom desempenho e aumentou o número de vagas. Então, realmente mostra que vocês conseguiram chegar lá e competir competir com as melhores equipes do mundo, as melhores equipes do Brasil. Sim, eu acho que assim, toda vez que o Brasil, a maioria das vezes que o Brasil pelo menos vai pro internacional, dá pra ver que o Brasil sempre ganha alguma coisa. Teve, eu acho que recentemente aquele acho que era VOI, Virtual... O VOI, o Virtual Open Invitational. Isso, teve. E eu vi lá no torneio, no Instagram de algumas equipes que algumas ganharam prêmios ou ficaram entre os 3 melhores lá. Então acho que não tem como negar que o Brasil é um dos melhores países que tem as melhores equipes. Isso acho que só aumenta cada vez mais o mérito de passar para o nacional, porque você está ali, você já está num país onde tem as melhores equipes, e você passar para o nacional. E eu acho que passar para o nacional também é ótimo, porque além de comprovar assim, que você fez um bom trabalho, você ir principalmente presencial, assim, um pouco presencial, ir num lugar onde tem sei lá, as 15 melhores equipes, assim, e passar, por exemplo, no stand de uma equipe que vai muito bem no internacional, você consegue aprender muita coisa, e passar no stand de todas as equipes que vão bem no internacional, acho que você consegue pegar muito conhecimento, agregar no seu projeto e crescer como uma equipe, crescer tecnicamente. Então acho que isso é um dos pontos positivos de passar por nacional também. Muito legal. E eu lembro que você comentou um pouco em off, até antes da gente começar a gravar isso, que você teve uma certa dificuldade em relação à City Shaper. Alguma coisa aconteceu na competição que você não estava esperando e você desapontou um pouco. O que foi essa dificuldade que você teve na City Shaper? Eu fui na City Shaper com uma expectativa muito alta, né? Em relação ao projeto, ao robô, em tudo, a equipe como um todo. E houve aquele problema do robô, e aí a gente não conseguiu uma pontuação muito alta na mesa, e uma pontuação muito alta na rúbrica, e aí a gente acabou não passando pro nacional. A gente ganhou um prêmio se eu não me engano, acho que na época era estratégia de inovação, alguma coisa assim do tipo. Mas no geral, assim, a gente ganhou um prêmio, mas não passou pro nacional, que era o que eu estava mais almejando. E aí, como eu cheguei numa expectativa muito alta, e a gente teve um resultado que eu considero talvez mediano, talvez um pouco acima de mediano até, ter ganho um prêmio, eu fiquei um pouco decepcionado com isso, um pouco chateado. E aí foi o que aconteceu de eu ter voltado aqui pra escola e tudo, e ter corrido muito atrás de aprender as coisas para não cometer esses erros de novo e me prevenir. Então foi isso. Eu acho que
as expectativas, elas que meio que baseam o que a gente acha de um torneio, né? Então, se você chega com uma expectativa baixa e tem um resultado mediano, você supera suas expectativas, mas se você tem uma expectativa alta e fica um pouco abaixo, você sai um pouco decepcionado, e foi isso que aconteceu nesse jeito. Entendi. Então vocês, de uma certa forma, conseguiram superar essa barreira que vocês tiveram na City Shaper. Vocês conseguiram pontuações melhores nas rúbricas, imagino também no desafio do robô, e conseguiram passar para o Nacional, né? Sim, sim. No desafio do robô, a gente conseguiu prevenir esse lance até preciso talvez de um ambiente controlado, não sei, mas a gente conseguiu prevenir esse lance do giroscópio e fazer assim. É porque eu acho que o que mais decepciona é você chegar e não conseguir fazer nada do que estava programado por um erro. Eu acho que, por exemplo, se eu tivesse feito, se eu não me engano, eu fiz 170 e pouquinho, 180 e pouquinho, assim, no City Shaper. E aí, você chegar e saber que você não fez tudo que você pôde por um erro que, na realidade, parece ser bobo, né? É só calibrar o sensor de giro direito, né? Ou talvez ter prestado atenção no port view do EV3. E aí, o mais decepcionante eu acho que é isso, né? Se eu tivesse feito, por exemplo, 100 pontos, mas sabendo que aquilo era o máximo que eu conseguia fazer, eu não me decepcionaria tanto quanto se eu soubesse que eu fiz, por exemplo, 170 com capacidade de fazer 200 e pouco ou 300, sabe? Entendi. E, bom, como você se sente hoje, depois de ter superado essa questão da City Shaper, ter conseguido o prêmio de projeto de inovação e ter conseguido passar para o Nacional? Como é que você se sente depois dessas conquistas? Olha, eu acho que, se sombra de dúvidas, eu estou feliz de ter passado para o Nacional, né? De já ter passado até, ela só já participou, já teve até as premiações e tal. E de ter ganho do projeto Inovação. Mas eu acho que o que eu tô mais sentindo assim é que eu quero e que eu consigo chegar mais longe agora no Carro Connect, melhorar alguns aspectos, tanto no projeto de inovação, quanto no design do robô, quanto em tudo, assim. Então, eu acho que isso que eu tô mais sentindo, assim. Eu quero provar que eu consigo fazer mais e melhorar as partes do processo que a gente não foi tão bem esse ano. Entendi. E se você pudesse falar quais foram os conhecimentos técnicos ou até de valores que você aprendeu com o universo que mais te ajudou nas competições? Quais são esses conhecimentos técnicos ou valores que mais te ajudou e te deu um resultado legal? Olha, eu acho que saindo um pouco do âmbito de torneios de robótica mesmo, eu acho que com o curso e com a programação do Lego especificamente, só dando uma contextualizada, eu faço de manhã, eu tenho ensino médio, e de tarde a minha escola é curso técnico e eu faço curso técnico de TI, e aí é muito voltado para programação. E eu percebi que muitas das coisas que eu consigo, que eu faço no curso, eu consigo utilizar a lógica de programação que eu aprendi no EV3 e aprendi nas competições, e essa capacidade de resolver problemas que o competidor de FLL, de torneio de robótica no geral, consegue ter. Então acho que isso me ajuda muito no curso. E na parte um pouco mais de valores, eu acho que eu aprendi assim. É porque no começo você olha para os core values e pensa, é legal, né? Isso é legal, assim, meio que todo mundo devia aplicar isso, mas isso é realmente muito importante, assim. E aí você olha e você vai passando os torneios, vai passando o tempo, você vai começando a aplicar, assim, os core values mesmo que de forma, assim, sem pensar muito, de forma intuitiva. E depois você para analisar e percebe que você realmente já aprendeu sobre os core values, e então esse lance de trabalhar em equipe era algo que eu não gostava muito e consegui desenvolver. O lance da inclusão, o lance de competition, e tudo isso a gente vai aplicando, vai vendo na vida real, assim, e que a gente vai percebendo que é algo que pro competidor de FLL é algo tão simples assim, né? Você ter, por exemplo, a competição amigável,
E quando você vai vendo que você sai um pouco desse eixo, desse núcleo da robótica e vai para uma outra competição, de uma outra coisa, por exemplo, você percebe que falta muito esses valores e esse tipo de coisa. Muito legal. Eu pessoalmente sou um pouco mais, realmente, um pouco mais realista em relação aos valores e eu acho que às vezes você pode ter uma visão muito ao pé da letra em relação aos valores e quando você tenta utilizar esses valores fora da FLL, parece um pouco complicado, um parâmetro um pouco fora da linha. Então, por exemplo, tem um valor que eu gosto muito, que é a questão de que o que a gente aprende é mais importante do que a gente ganha. E eu imagino que algumas pessoas podem ter essa sensação de que você querer o prêmio é errado. Eu lembro que teve uma época que eu às vezes tinha essa preocupação de será que eu querer ganhar um prêmio é errado? Será que eu estou errado em querer ganhar um prêmio? E eu demorei um tempo para conseguir resolver isso. E eu percebi que não, o prêmio faz parte da competição, o prêmio é importante, tem a sua importância, mas não é o prêmio que vai te fazer evoluir, não é ele que vai te fazer chegar cada vez mais longe, aprender cada vez mais longe. O que vai te permitir ir cada vez mais longe é a questão do aprendizado, do conhecimento. Então, o que a gente aprende é mais importante do que a gente ganha. O que faz você conseguir ter mais prêmios, o que faz você conseguir ir cada vez mais longe, não é a questão de você ter ganhado um prêmio naquela competição, mas sim o que você aprendeu com aquela competição. Então, mesmo que você não ganhe um prêmio, aquele aprendizado continua ali. E se você ganhar um prêmio, aquele aprendizado que você teve na competição continua ali. Então, o prêmio não modifica a questão do quanto você aprendeu e do quanto você não aprendeu. E teve até uma questão também do Competition que eu lembro, que foi uma competição que nem foi da FLL, foi da época da faculdade, em que eu era líder da categoria de seguidor de linha na faculdade. E teve uma outra equipe, uma equipe da Unicamp, o líder dele estava procurando a minha equipe para perguntar se a gente tinha um motor para eles, porque o motor do robô deles tinha estragado. E aí os meus membros me procuraram para eu conversar com o líder e ver o que eu poderia, e conversar com ele, ver o que eu tinha que fazer. E aí eu conversei com o líder, ele falou que ele estava com problema com os motores, um dos motores dele tinha estragado. Aí eu perguntei qual era o motor que tinha estragado e qual o modelo. Aí ele falou, modelo tal. Aí eu falei, bom, eu tenho esse motor, eu tenho motor desse modelo, a gente não está utilizando. Vem aqui que eu pego e te empresto. E aí eu cheguei, peguei o motor que a gente não estava utilizando, emprestei para ele e ele foi embora. E aí depois que ele foi embora, uns membros meus me chamaram e falaram, Brisda, por que você emprestou o motor para aquela equipe, para a equipe fulana? E eu olhei para eles com uma cara de tipo, como se estivesse falando grego. Como assim não emprestar o motor? Qual o problema de emprestar o motor? E eu acho que foi nesse momento que eu entendi realmente os core values, percebi eu percebi o quanto eles também me ajudam na vida fora competição, fora FLL. Porque quando a gente está envolvido com várias pessoas que já têm os valores embutidos, a gente não percebe o quanto isso te muda, enquanto isso faz diferença. Mas quando você está em volta de pessoas que não tiveram essa experiência da FLL, você percebe que esses valores, esse aprendizado, tem uma certa diferença. E aí eu lembro que eles ficaram assim revoltados por conta de eu ter emprestado o motor. E aí eu falei, como assim, cara, não emprestar? Claro que vou emprestar, qual o problema? E aí eles ficaram com receio da equipe fulana passar à nossa frente na competição. Mas se eles passassem na frente da gente, eles mereceram, eles tiveram um bom desempenho. Eu pessoalmente não gostaria de ganhar um prêmio por conta de um demérito da outra equipe, por conta de uma falha da outra equipe. Eu quero que a outra equipe participe da competição no seu máximo, no seu potencial máximo, para eu também competir no meu máximo. E se eu vencer aquela equipe, que bom, eu consegui ter um resultado melhor com aquela equipe também no seu máximo. E eu acho que não ia me sentir feliz nem com prêmio, nem com troféu nenhum,
se eu soubesse que a equipe abaixo de mim poderia estar na minha frente se elas estivessem com simplesmente um motor. E então acho que é essa questão que os valores entram em relação a fora FLL. Eu acho que é um pouco. Chega até a ser meio. Acho que bizarro mesmo. Como você me falou que quando eles chegaram pra perguntar pra você, você ficou meio tipo. Mas isso não é normal? Tipo, nem toda competição que a gente ajuda assim. E eu acho que é aquilo que eu comentei. Eu acho que no início a gente acha, parece pra gente, é só um monte de valor aqui, mas eu não vou realmente utilizar isso aqui, né? Isso é só pra. Eu vou aprender pra tirar uma nota boa na apresentação de Corvelhos, né? Que hoje em dia nem tem mais apresentação de Corvelhos, mas para tirar uma nota boa na rúbrica de Corvelhos e tá bom. Mas eu acho que sem perceber a gente vai levando isso pra gente e como eu falei, causa até estranheza quando você vê alguém que não aplica esses valores, que não tem nem ideia desses valores, porque isso é muito natural, acho que para quem compete principalmente no FLL, né? De chegar e emprestar um motor, cara. Um motor. Você só emprestou um motor para ele. Se talvez ele perdesse o trabalho de meses que ele fez, tendo um resultado ruim na competição por causa de um simples motor. E eu também não sei se eu me sentiria bem sabendo que a equipe desperdiçou um tempo e perdeu todo aquele trabalho, assim, teve um resultado ruim na competição. E eu tinha a oportunidade, eu poderia ajudar essa equipe, eu poderia ajudar, emprestar um motor para ela, e eu não emprestei por um motivo egoísta, eu acho. Então acho que isso é um ponto muito positivo do FLL e que é algo muito natural que a gente acaba aplicando, e quando sai um pouco desse nicho do torneio de robótica, a gente chega a ser surpreendente até. E também outra coisa que você comentou é a questão do competition nos valores. Eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem que o competition não é uma questão de caridade, de bondade, de ter um amor no coração, mas de uma certa forma é uma via de mão dupla. Você ajuda a equipe, mas de uma certa forma eles vão te ajudar. E puxando isso mais para o torneio, quando você está envolvido num torneio em que tem muitas equipes boas, você acaba que aquele ambiente te força a também ser muito bom. É quase uma seleção natural. Se você está em volta de equipes muito boas, você também vai estar ali muito bom, porque você vai se forçar a ficar muito bom. Mas se você estiver em volta de equipes que tem algumas muito boas, que mantém aquele conteúdo, aquele conhecimento fechado, a 7 chaves, e você nunca vai conseguir aquele conteúdo com aquela equipe, enquanto outras equipes estão lá na mesmice, não conseguem evoluir com conteúdo muito básico, essa discrepância vai continuar existindo, e pode ser que mesmo que aquelas equipes super experientes passem para a próxima fase, quando eles forem para um torneio internacional, eles não vão conseguir ter um bom resultado, porque eles vão estar competindo com equipes com conhecimento muito abaixo em relação à média lá fora. E eu acho que essa é a maior diferença, e talvez um dos maiores sucessos que a FLL no Brasil tem. Eu diria que talvez, se não, com certeza, o Brasil é a equipe que mais tem cooperação entre as equipes. Pelo menos a experiência que eu tenho em relação a FLL internacional, muitas vezes quando eu queria saber como é que era a programação de uma equipe, você sentia uma certa barreira em relação à equipe falar o conteúdo. Às vezes a gente até gostaria que ele mostrasse a programação com o computador, e ele não mostrava, ele mostrava só o banner. Eu lembro muito disso na Espanha, porque foi na época que eu estava muito interessado em relação ao giroscópio. E você percebe que aqui no Brasil não tem isso. Se você pergunta para uma equipe em relação, por exemplo, à programação, às vezes ela pega lá o computador, se tiver possível, ela pega o computador, te mostra a programação. Eu lembro que quando eu competia, quando alguém me perguntava alguma coisa, eu chegava lá com um robô, chegava lá com a programação e mostrava. E eu acho que esse é o lado do competition que muitas pessoas não percebem, de que você ajudando o outro, você não está fazendo uma caridade, você não está fazendo só uma bondade. Você, de uma certa forma, a longo prazo, você está ajudando você mesmo, ajudando a competição a cada vez melhorar mais. E se a competição melhora, você consequentemente também vai melhorar. E pode ser que você consiga chegar cada vez em lugares maiores. Eu acho que é aquilo que você comentou, acho que é uma via de mão dupla, né?
assim como foi a equipe de Unicamp, da Unicamp que precisou do motor, não tinha como você prever. Às vezes poderia ser você pedindo um motor para a equipe de Unicamp, sabe? E isso é muito imprevisível. Não importa se você é uma equipe experiente, se você é uma equipe iniciante, se você é uma equipe intermediária. Isso pode acontecer com qualquer um. E eu acho que eu ficaria, por exemplo, eu acho que eu ficaria meio chateado, por exemplo, se eu perdesse todo o meu trabalho porque o meu motor estragou e nenhuma equipe, por exemplo, quis me emprestar o motor ou alguma coisa do tipo. E eu sei que eu acho que qualquer um ficaria, sabe, porque realmente é algo que você não tem como você controlar, né? Não tem como você controlar esse tipo de coisa. E eu acho que essa é a importância do competition. E pegando até um pouco do que você falou, de que quando tem várias equipes boas, o nível do torneio aumenta e você é meio que obrigado a crescer o nível também. Eu acho que até nisso, até o caso do que você falou aí, eu não sei se eu acho que a First percebeu que o Brasil ele era muito bom e aí eles começaram a dar mais vagas para o Brasil. Então eu acho que uma coisa vai levando a outra, você vai ajudando as equipes e aí o nível vai subindo e aí consequentemente você vai ganhando mais vagas, vai talvez ganhando mais investimento, vai ganhando mais coisas do tipo que vão ajudando cada vez mais o nível a crescer e isso por causa de gestos simples, tipo pegar uma programação que eu fiz e explicar para você e aí você pensar naquela programação de uma forma um pouco diferente, aplicar de uma outra forma e passar para outra equipe. E eu também acho que é sempre uma troca, sabe? Eu posso ser uma equipe muito iniciante, você fazer parte de uma equipe muito experiente, mas eu acho que sempre vai acontecer aquela troca ali. Eu posso talvez te explicar uma técnica, você pode me explicar uma técnica muito avançada que você tem, e eu te explicar um conceito simples que talvez você não soubesse, sabe? E que pode agregar, então acho que é sempre uma troca de conhecimentos. Nunca você vai conversar com uma equipe e só você vai contar as coisas e vai ensinar para outra equipe e não vai aprender nada, sabe? É isso mesmo. E, bom, a gente está chegando ao fim. Se você tiver alguma pergunta, alguma consideração para falar, fica à vontade. Não tem nenhuma pergunta não, só agradecer pelo conteúdo de qualidade em português que você faz. Eu acho que é um conteúdo muito bom, não é qualquer conteúdo, eu acho que tem muita coisa que você faz, tanto no Instagram, tanto no YouTube e nos próprios cursos. E agradecer aí pelo pessoal que assistiu até aqui. Bom, então aqui a gente encerra mais um episódio do podcast O Competidor Campeão. A gente fica aqui com o João e eu te vejo no próximo vídeo.